Na vossa apostila está na página de número 59. En vuestra libreta, por favor, en la página de número 59. O batismo com o Espírito Santo El bautismo con el Espíritu Santo é algo fundamental para a vida do crente. es fundamental para la vida del creyente. É um revestimento de poder. Es un revestimiento de poder. Eu me converti e aceitei Jesus em 1992. Yo reconocí a Jesús como mi Salvador en 1992. E naquela época, a nossa juventude En la época, los jóvenes não pensava em outra coisa no pensaban en otra cosa, a não ser ser cheios, batizados pelo solamente Espírito ser Santo. lleno, bautizado con el Espíritu Santo. Havia mover no coração da juventude Había un mover del Espíritu Santo en el corazón de los para a jóvenes prática da oração e do jejum para la oración y para el ayuno, e a busca do Espírito la Santo. búsqueda del Espíritu Santo. Vocês têm um quadro aí logo na próxima página, Hay un cuadrante en la próxima página falando acerca do batismo com o Espírito Santo. y habla acerca del bautismo con el Espíritu Santo. Todos os crentes podem recebê-lo. Todos los creyentes pueden recibirlo. Então não há exceção. Todos os crentes têm condições de receber o batismo com o Espírito Santo. No hay excepción. Todos los creyentes pueden recibir el Espíritu E Santo. Atos capítulo número 2 deixa isso claro. Hechos capítulo de número 2 deja muy claro. Todos que estavam obedecendo a palavra de Deus, Todos los que estaban en obediencia a la palabra de Dios estavam aguardando no cenáculo, estaban esperando en el cenáculo receberam a promessa conforme Jesus Cristo assim ordenou. recibir la promesa conforme la promesa de Jesús, ¿no? Hoje eu tive na quarta-feira, terça-feira. Yo estuve martes Na terça-feira nós estivemos orando no cenáculo em Jerusalém. yo estaba en el cenáculo en E Jerusalén eu levei um casal de senhores já idosos. y yo le veo un matrimonio de señores mayores E a senhora estava orando y la señora estaba orando e ela começou a ser tocada pelo Espírito Santo. y ella empezó a ser tocada por el Espíritu Santo de E ela Dios. chorava. Ela é de 1939. Él empezó a llorar. Él nació en 1939. E ela chorava sentindo a presença Ela de Deus. lloraba sintiendo la presencia de Dios. E ela dizia: "Quão maravilhoso é estar neste Y lugar". ela decía, cuán maravilloso es estar en Agora, este lugar. não há necessidade de estar lá em Jerusalém, no cenáculo. Pero no es necesario estar allá en Jerusalén, en el O que cenáculo. aquela senhora sentiu lá no cenáculo, Porque la señora sintió en el cenáculo. nós podemos sentir aqui neste Nosotros lugar. podemos sentir aquí en este lugar. O Espírito Santo não está vinculado à cidade de Jerusalém, El Espíritu Santo no está solamente en la ciudad de Jerusalén, mas em cada coração que está disposto a sentir a pero sua en presença. cada corazón disponible. É uma bênção posterior à experiência da salvação. Es una bendición postrera a la Posterior à experiência da salvação. experiencia de la salvación. É a capacidade da frágil natureza humana para cumprir a grande comissão. Es la capacidad de la frágil naturaleza humana para cumplir la gran Ou comisión. seja, não dá para fazer missões sem a capacitação do Espírito Santo. No es posible hacer misión sin la capacitación del Espíritu Santo. Sua evidência inicial é o falar em línguas. Su evidencia inicial es hablar en lenguas E tem uma relação estreita com o fruto do Espírito. y tiene una relación estrecha con el fruto del Espíritu. Agora eu quero abordar aqui uma situação no tópico 3. Ahora yo quiero hablar acerca de algo que está en el número 3, en el punto 3. O batismo no corpo de Cristo não é o batismo com o Espírito Santo. El bautismo en el cuerpo de Cristo no es el bautismo con el Espíritu Santo. Então, o batismo com o Espírito Santo é uma experiência para o crente, El bautismo con el Espíritu Santo es una experiencia para el creyente, é uma capacitação de poder, es una capacitación de poder, não garante salvação. no garantiza la Não quer salvación. dizer que o crente foi batizado, ele tem salvação garantida. Não. No es que un creyente bautizado tiene la salvación garantizada, Mas o capacita para a obra missionária. pero le capacita para la obra misionera. No ponto 4, o batismo com o Espírito Santo não é uma experiência exclusiva dos dias apostólicos. En el punto de número 4 dice que el bautismo con el Espíritu Santo no es una experiencia solamente para los días apostólicos. Ou seja, não ficou só para aqueles dias, como alguns advogam. No quedó solamente para aquellos días, como algunos piensan, Mas a promessa foi estendida pero hay una extensión de la promesa para vós e para os seus filhos. para vosotros y para sus hijos, E para todos que aceitam Jesus como Salvador. para todos que reconocen a Jesús como su Salvador E pedem pela promessa. y piden por la promesa, Podem receber a promessa. pueden recibir la promesa. Atos capítulo de número 2.
Atos, ou melhor, Hechos, capítulo de número 2. A Bíblia diz assim: Dice a Bíblia. cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Quer que eu faça a leitura e tu vai Não, traduzir? eu posso ler aqui direto, se É? o senhor quiser. Então tudo bem. Eu faço a leitura direta e tu faz. Sim. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento, veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio, y soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu Santo les daba que hablasen. Então eles estavam um pouco entristecidos, Ellos estaban un poco tristes, pois Jesus disse que iria para o Pai. porque Jesús había dicho que iba para el E Padre. os discípulos pensavam: o que vamos fazer sem Jesus? Y los discípulos pensaban, ¿qué haremos sin Jesús? Como vamos conseguir fazer essa comissão sem Ele estar conosco? ¿Vamos a seguir la comisión sin Él estar con nosotros? Aí Jesus promete aos discípulos: Entonces Jesús da una promesa a los discípulos. ficai em Jerusalém. Queda en Jerusalén. E esse lugar especificamente é o cenáculo. Y este lugar es el cenáculo. Ficai em Jerusalém, Queda en Jerusalén até que do alto hasta que del alto sejais revestidos de poder. sea un revestido del poder. Jesus faz a promessa e cumpre a promessa. Jesús da la promesa y cumple la Eles promesa. estavam no cenáculo, eles estavam reunidos. Ellos estaban reunidos en el cenáculo. E de repente veio. Y de repente vino, Porque é assim, a palavra de Deus vem, o Espírito de Deus vem e vem de repente. porque la palabra del Señor viene, el Espíritu Santo viene de repente. De repente veio do céu um som como que de um vento. De repente viene del cielo un sonido como de un viento. O autor aqui tenta expressar o que ele ouviu. El autor intenta expresar o que ha visto, E de o que fato, vio. ele não ouviu como o vento soprando, não foi isso. Ele não viu o vento soplando. É o mais próximo que ele pode chegar da realidade do que ele está ouvindo, é um som como que de um vento. É o mais cerca que pode chegar, é como um som como vento. E o vento encheu toda a casa. E o vento llenou toda a casa. E é interessante, o vento não poderia mesmo encher os crentes. E é interessante que o vento não poderia llenar os crentes. Porque o crente não é cheio de vento. Porque os crentes não são llenos de Crente é vento. cheio do Espírito Santo. Crentes é lleno do Espírito O Santo. vento encheu a casa. O vento llenou a casa. Mas o Espírito encheu os crentes. Pero o Espírito llenou os crentes. E todos começaram a falar em outras E línguas. todos começaram a falar em outras línguas. Conforme o Espírito lhes concediam que falassem. Como o Espírito Santo les concedia que hablasse. Foi algo marcante para aquele momento. Foi algo marcante para o momento. Trouxe um encorajamento para a vida dos apóstolos Ha traído coragem para a vida dos e apóstolos também dos discípulos. e também de los discípulos. E eles tiveram também uma visão, E eles tiveram uma visão, porque cada um via sobre uns dos outros porque cada um via sobre os outros línguas repartidas como que de fogo. línguas compartidas como de fuego. Então, o Espírito de Deus trouxe para eles uma visão. O Espírito Santo de Deus ha traído para eles uma visão. Eles foram cheios do Espírito Santo. Eles foram llenos do Espírito Santo. Começaram a falar em outras línguas. Empezaram a falar em outras línguas. E as pessoas começaram a ouvir o que eles estavam E falando. as pessoas começaram a ouvir o que eles falavam. E eles se reuniram porque era festa em Israel. Era festa em Israel e todos eles estavam reunidos. Judeus e prosélitos iam para Jerusalém naquela época. Judíos E e prosélitos. prosélitos iam para Israel. Era a festa dos Pentecostes. Era festa de los Ou Pentecostes. festa das cabanas, como queriam chamar. Festa de las cabanas. E eles então se reuniram e disseram: Eles estavam reunidos e disseram: não são galileus esses que estão falando? não são galileus os que estão A falando. expressão aqui galileus é pejorativa. Mira que a expressão Galileu, É como lá no Nordeste, não são da roça esses homens? unos são del campo. Como é que estão falando em nossas próprias línguas? Como esta gente Eu está não falando sei. minha própria língua? Eram judeus que estavam espalhados. E aqui vai Eram dizer o judíos texto que bíblico. estavam esparcidos. É o versículo de número 5.
El versículo de número E em 5. Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Isso aqui pode ser um pouquinho de hipérbole. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar em sua própria língua. Moravam entonces en Jerusalén judíos, varones piedosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho el estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno de ellos oía hablar en su propia lengua. Versículo 7. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Y estaban atónicos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? O que o texto deixa claro para nós El texto deja muy claro para nosotros é que essa primeira ação em Atos capítulo 2 do Espírito Santo, es que esta primera actuación del Espíritu Santo, os discípulos foram cheios do Espírito Santo, los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo, começaram a falar em outras línguas, empezaron a hablar en otras lenguas, e os homens que ouviram as línguas y los hombres que oían las lenguas entendiam as línguas, entendían las lenguas, porque era o idioma onde eles eram nascidos. porque eran el idioma donde nacieron. Aqui eu quero chamar a sua atenção, Yo quiero llamar la atención de vosotros, porque aqueles que dizem que o batismo com o Espírito Santo ficou só para a época apostólica, porque aquellos que dicen que el bautismo con el Espíritu Santo quedó solamente para la época apostólica, eles usam esse texto para dizer o seguinte: utilizan este texto para decir: os pentecostais dizem que falam línguas estranhas los pentecostales dicen que hablan lenguas e extrañas falam em mistérios, y hablan en misterios, e ainda dizem que o mistério que fala ninguém entende. y aún dicen Ninguém que el entende. misterio que habla no puede ser entendido por nadie. Mas as línguas estranhas de Atos 2, eles dizem, Pero las lenguas extrañas de Hechos 2, dicen ellos, foram idiomas, fueron idiomas, porque os homens entenderam. porque los hombres entendieron. Então aqui nós vamos entrar no aspecto da nossa aula, que está aí na vossa apostila também, Entonces nosotros vamos a estudiar en esta clase lo que está en vuestra libreta también, sobre a xenolalia, sobre la xenolalia, glossolalia e glossolalia, xenoglossia. xenoglosia. Então nós vamos trabalhar esses três termos gregos, Vamos a trabajar en estas tres para palabras, entender o que está acontecendo em Atos capítulo de número 2. para entender lo que pasa en Hechos capítulo 2. Antes de falar ainda sobre Atos, Antes de hablar acerca de Hechos, Jesus diz em Marcos, no seu último versículo: dice Jesús en Marcos en el último versículo: ide por todo mundo, ir por todo el mundo, prega o evangelho a toda criatura. predicar el evangelio a toda Quem criatura. crê e for batizado será salvo, El que cree y fuera bautizado será salvo. quem não crê será condenado. El que no cree será condenado. E estes sinais seguirão os que creem. Y estos señales seguirán los que Em creen. meu nome En mi nombre falarão novas línguas. hablan nuevas lenguas. A palavra novas ali é koinos. La palabra nuevas es koinos. Koinos. É um termo grego Es un termo en griego que define um novo que não é novo. que habla acerca del nuevo que no es nuevo. Por exemplo, eu posso comprar um carro Yo puedo comprar un coche 2016. 2016. Foi o carro que eu tive condições de comprar. Fue el carro que yo pude comprar. E eu chego para o pastor Sidney. Y yo llego hasta el pastor Sidney. Pastor Sidney, Pastor Sidney, vem ver o meu carro novo. venga a ver mi coche nuevo. É novo para mim, Es nuevo para mí, mas não é novo. pero no es nuevo. Para ser novo teria que ser 2022. Para ser a nuevo tenía que ser 2022. Então não é novo. Não é Então, novo. esse termo koinos é o novo que não é novo. Entonces este termo habla acerca del nuevo que no es nuevo. Então Jesus diz, aquele que crê em mim, Dice Jesús, aquel que cree en mí falarão em novas línguas. hablarán nuevas lenguas. Isso se cumpre em Atos capítulo de número 2. Eso se cumple en Hechos capítulo 2. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Estaban todos reunidos en el Quando mismo de lugar. repente veio do céu um som como que de um vento. Cuando vino del cielo un sonido como de un O viento. vento encheu a casa. El viento llenó la casa. O Espírito encheu os crentes. El Espíritu llenó los E creyentes. os crentes começaram a falar em novas
línguas. Y los creyentes empezaron a hablar en Outras nuevas línguas. lenguas o otras lenguas. Observe que essas línguas que os discípulos estão falando Mire que las lenguas que los discípulos são están hablando compreendidas por quem está ouvindo. es entendido por los que están oyendo. O sobrenatural não está em quem está ouvindo. El sobrenatural no está en los oyentes. O sobrenatural está em quem está falando. El sobrenatural está en quien está hablando. Os discípulos falam e não entendem o que estão falando. Los discípulos hablan y no entienden lo que están hablando. Mas os que estão ouvindo entendem o que estão ouvindo. Pero los que están oyendo entienden los que están oyendo. Então vamos trabalhar os termos. Los que están. Xenolalia, Xenolalia, glossolalia glossolalia, e xenoglossia. xenogloss. Então nós vamos pegar a xenoglossia para eliminar primeiro. O que é xenoglossia? É uma língua que eu estudo. Por exemplo, aqui tem muita gente que veio do Brasil, fala o português e estuda o espanhol. Xenoglossia es una lengua que yo estudio. Por ejemplo, aquí hay mucha gente que vino de Brasil y habla portugués y estudia español. Sí. Ou estuda o inglês. O estudia inglés. Você tem capacidade de aprender uma língua. Entonces hay la capacidad de aprender otra E lengua. você fala outras línguas porque você estudou, aprendeu. Usted habla otra lengua porque estudió. Isso é xenoglossia. Isso es xenoglossia. Eu, por exemplo, sou estudante do hebraico. Yo estoy estudiando hebreo. Eu não estudo, eu não falo inglês. Yo no hablo inglés. Mas eu posso dizer em inglês a frase my book is good. Pero yo puedo decir Só en isso, não me inglés peça mais nada. esta frase y solamente esta frase. Não me nada peça más. mais nada. No me pida otra. Eu penso que a tradução do meu livro é bom. Então, mas o hebraico já é a língua que eu estudo. Pero hebreo yo estudio. Então, o hebraico eu tenho mais segurança de falar. Yo estoy más seguro con el hebreo. Eu poderia dizer, Shalom, atai rola azorlibe, vakashá. Yo podría decir eso. Você pode me ajudar, por favor? Seria a tradução. Ayúdeme, por favor. Mas observe que tanto o inglês como o hebraico que eu estou colocando aqui em pauta Tanto el inglés como el hebreo é uma língua que nós temos capacidade de estudar e aprender. es una lengua que nosotros podemos estudiar y aprender. Então isso é xenoglossia, uma língua que eu estudo, aprendo porque estou estudando. Eso es xenoglossia. Es una lengua que yo estudio y aprendo. Descartamos porque não é isso que está acontecendo em Atos 2. Pero no es eso que pasa en Hechos 2. Ficamos com duas: Quedamos con dos. glossolalia e Glossolalia, xenolalia. xenolalia. A xenolalia é uma língua que eu posso falar sem conhecer. La xenolalia es una lengua que yo puedo hablar sin conocer. Isso só acontece Eso solamente quando pasa Deus tem algo a fazer. cuando Dios tiene algo para hacer. Eu penso que a maioria de vocês já ouviu testemunhos do tipo: Yo creo que la gran parte de vosotros ya escucharon testimonio. uma irmã que está lá no canto, é uma irmã analfabeta, que está numa igrejinha pequenina no interior, Una hermana que está en el campo, analfabeta, e ela começa a pregar a palavra, y ella empieza a predicar la palabra. começa a falar em línguas estranhas, Empieza a hablar en lenguas e extrañas. naquele culto estava um espanhol ou um alemão, não importa. En el culto estaba opção. un español, un alemán, E ela fala na língua dele. y ella empieza a hablar en la lengua de Vamos él. definir para ficar mais claro. Digamos que lá estivesse um alemão, né? Mira que hay un alemán, E ela fala no alemão, no idioma alemão. y ella habla alemán. E ele entende tudo que ela está falando. Y él está entendiendo todo lo que Porém, ella ela está não hablando. entende, nunca estudou o alemão. Pero ella nunca estudió. Então isso é xenolalia. Eso es xenolalia. Isso acontece quando Deus quer trazer algo para alguém. Esto pasa cuando Dios quiere traer algo para Então, alguien. Deus usa uma pessoa que nunca estudou aquela língua, Dios utiliza una persona que porque nunca Deus quer estudió usar la lengua, alguém para falar com aquela pessoa que está porque naquele Dios quiere culto. utilizar para hablar con aquella persona. E foi isso que aconteceu em Atos capítulo 2. Fue eso que pasó en Hechos capítulo Os 2. discípulos estão falando o que não entendem, Los discípulos están hablando lo que no entienden, mas quem está ouvindo entende o que está pero ouvindo. los que están oyendo entienden los que están oyendo. E o resultado disso Y el resultado de eso foi uma multidão aceitando Cristo como Salvador. fue una multitud reconociendo a Cristo como Salvador. Agora, quando Pedro vai na casa de Cornélio, Cuando Pedro va hasta la casa de Cornelio, Pedro diz no seu testemunho dice Pedro en su que ele testimonio impõe as mãos sobre Cornélio. que le pone las manos sobre E Cornelio. Cornélio começou a falar em outras línguas. Y Cornelio empezó a hablar en otras E lenguas. as línguas que Cornélio está falando Y las lenguas que Cornelio está hablando já não é a xenolalia, no es xenolalia, porque ali não houve ninguém que interpretasse ou que entendesse. porque no hay nadie que interpreta y entiende. Cornélio fala um mistério com Deus. Cornelio habla un misterio con E Dios só Deus o entende. y solamente
Dios lo entiende. Quando o crente fala línguas estranhas, Cuando el creyente habla lenguas extrañas, se não houver si intérprete, no hay interpretación, essas línguas estranhas são mistérios. estas lenguas son misterios. Ninguém entende. Nadie entiende, Só Deus entende. solamente Dios. Se Deus quiser falar com uma pessoa específica, Si Dios quiere hablar con una persona, Deus pode usar um crente em línguas estranhas. Dios puede utilizar un creyente en lenguas É extrañas. línguas estranhas para o crente que está falando, La lengua creyente es para el creyente que mas está é um hablando, idioma da terra para quem está ouvindo. pero es un idioma de la tierra para quien Isso está pode oyendo. acontecer no contexto. Esto puede pasar en el contexto. Atos capítulo 2 Hechos capítulo 2 é uma exceção da regra. es una É o excepción de la único regla. lugar, quando você compara as línguas estranhas, Es el único lugar quando se compara as línguas, cuando se compara las lenguas extrañas que foi entendido, que quem estava ouvindo entendeu. que quien está oyendo Então entiende. isso nós chamamos de xenolalia. Por eso nosotros hablamos de E xenolalia. quando o crente fala, ele fala glossolalia. Ninguém entende. Cuando el creyente habla, É um habla mistério entre o crente e Deus. glossolalias. Es un misterio entre el creyente y Dios. A não ser que tenha um intérprete. Solamente si hay una interpretación. Agora, atenção, o intérprete não interpreta. El intérprete no interpreta. A gente dá o nome de intérprete, mas ele não interpreta. Né? Como eu disse, my book is good, seria uma interpretação, meu livro é bom, isso seria uma interpretação. Okay? Isso não acontece no dom de língua e no dom de interpretação de língua que é dado pelo Espírito à igreja. Quando Deus levanta um crente, desculpa. Desculpa. Então, quando Deus levanta um crente falando em línguas estranhas, Cuando Dios levanta un creyente hablando en lenguas e extrañas, levanta um intérprete, levanta un intérprete, o que o intérprete está ouvindo el que el intérprete está oyendo é o mesmo que vocês também estão ouvindo. es el mismo que vosotros también están oyendo. Suponhamos que o pastor Michael estivesse falando em língua estranha Mire que si el pastor Maicon está hablando en lenguas extrañas e Deus me levantasse para interpretar a língua estranha. y Dios me levanta para interpretarla en lenguas Então, extrañas, o que eu estou ouvindo é o mesmo que vocês estão ouvindo. el que yo estoy oyendo es el mismo que vosotros están oyendo. A língua estranha não entra na minha mente e eu interpreto, porque não há interpretação. La lengua extraña no entra en mi mente y yo interpreto, porque no hay interpretación. Não é xenoglossia, No es xenoglosia, é glossolalia. es glossolalia. Glossolalia não tem interpretação. Glossolalia no hay interpretación. Ela entra no meu ouvido, eu escuto o mesmo que vocês estão escutando. Entre mi oído yo escucho lo mismo que vosotros están Mas quando eu escuchando. abro a boca, Pero cuando yo abro la boca, o Espírito que está usando ele em língua estranha el espíritu que está utilizando él en me lenguas usa na extrañas interpretação. me utiliza para interpretar. Sem minha mente interpretar. Sin mi mente interpretar. É um dom sobrenatural do Es Espírito un don Santo sobrenatural del Espíritu que Santo. está disponível para Que você. está disponible para usted. Peça porque está disponível para Pida você. porque está disponible para usted. Aleluia. Atos capítulo de número 10. Atos, o mejor, Hechos. Desculpa, vamos um texto antes, ainda dá tempo. Dá. Vale. Atos 3. Hechos capítulo 3. O próprio Pedro, ele faz o seu discurso. O Pedro faz o seu discurso. Pedro hace su discurso. E ele vai dizer que o que está acontecendo aqui não é que eles estão embriagados. Ele dice, lo que pasa aquí no es que ellos están borrachos. O que está acontecendo aqui é a promessa que o profeta Joel profetizou. Lo que pasa aquí es la promesa que el Aleluya. profeta Joel profetizó. Já havia uma promessa Había una que promesa nos últimos dias que en los últimos o días próprio Deus el propio Dios derramaria do seu Espírito derramaría de su espíritu sobre toda a carne. sobre toda la carne. E a promessa não findou. Y no hay un fin para la Ela é promesa. válida para esta tarde. La promesa sigue hasta el día de Se hoy. você ainda não é batizado, Si usted aún no es bautizado, quem sabe essa tarde não pode ser a sua tarde. quizás hoy es su A tarde. promessa ainda está de pé. La promesa está aquí. A palavra é fiel e verdadeira. La palabra es fiel y Quem verdadera. prometeu foi Deus. Quien prometió fue Dios. Quem prometeu não falha. Quien prometió no falla. E Pedro diz então Y Pedro dice que entonces tudo isso foi para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Joel. que todo isso que foi dicho foi para que cumpriera la promesa del E profeta depois ele Joel. fala também de Cristo. Ele habla acerca de Cristo. E ele faz uma alusão entre Cristo e Davi. Ele habla acerca de Cristo y David. E ele diz em relação a Cristo: não deixarás a minha alma
no Hades, E ele disse acerca de Cristo: não deixará minha alma em el e Hades, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. e nem permitirá que tu santo veja a corrupção. E corrupção ali é os bichinhos que dá depois que o corpo entra no estado de decomposição física. Corrupção aqui é quando o corpo entra em estado de putrefação. Por isso que o corpo de Cristo nos 3 dias que ficou no sepulcro, Por isso que o corpo de Cristo, em los 3 dias que se queda em el sepulcro, não entrou no estado de decomposição física. não entrou em estado de Decomposição física. Né? descomposição física. Porque Cristo não pecou. Porque Cristo não pecou. E esse que não pecou E esse que não é pecou quem fez essa promessa e está cumprindo é quem hizo a promessa. promessa e está cumprindo a promessa. Eu gosto de fazer uma analogia. Me gusta fazer uma analogia. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Dice la Biblia que el salario del pecado es la muerte. Então todos temos que morrer porque pecamos. Todos tenemos que morir porque pecamos. E não tem jeito, mais cedo ou mais tarde. E não vai- há outra maneira. Temprano ou tarde, tem uma solução. há uma solução. Se o arrebatamento fosse agora. Se o arrebatamento fuera ahora, Se fosse agora o arrebatamento. se fuera ahora el Nenhum de nós que arrebatamento, estamos aqui nenhum de nosotros veríamos a morte. veríamos la Mas muerte. seríamos transformados em Seríamos vida. transformados. E Pedro menciona tudo isto Pedro habla acerca de todo isso, acerca de Cristo. acerca de Cristo. Agora Cristo morre. Cristo muere, A alma de Cristo desce ao Hades. el alma de Cristo baja en el Hades. Permita-me fazer uma analogia. Déjame hacer otra A analogía. morte tem os seus emissários. La muerte de los E os emisarios, emissários da morte vão avisar para a morte. los emisarios de la muerte van a comunicar la muerte. Morte, chegou aqui um Jesus chamado Cristo. Muerte, llegó aquí un Jesús llamado Cristo. E a morte diz, não tem problema, todos chegam aqui e todos têm a mesma sentença. La muerte dice, no pasa nada. Todos los que llegan aquí tienen la misma sentencia. Mas os emissários disseram, esse Jesus chamado Cristo é diferente. Pero los emisarios dicen, ese Jesús llamado ese Cristo es distinto. Por quê? Pergunta a morte. ¿Por qué? Pregunta la muerte. Porque não achamos nenhuma marca do pecado nele. Porque no encontramos ninguna marca del pecado en él. E a morte diz, procura nas mãos, porque uma hora ou outra tem que pecar com as mãos. Y dice la muerte, busquen sus manos, porque una hora u otra hay que pecar con las Mas o manos. texto bíblico diz acerca de Jesus Cristo Pero dice la Biblia acerca de Jesucristo, que suas mãos eram que estendidas sus manos estaban extendidas para abençoar a humanidade enquanto estava aqui. para bendecir la humanidad mientras Procura estaba nos aquí. pés, porque nos pés sempre tem que achar alguma coisa. Miren los pies, porque en los pies siempre hay Ou os algo. pés sempre levam o corpo para algum lugar que não deveria levar. Los pies siempre elevan el cuerpo para algún lugar que no deberían llevar. Mas o salmista cantou acerca dos pés de Pero el Cristo. salmista habla acerca de los pies de Quão Cristo. formoso é os pés Cuán formosos son los daquele pies que anuncia o evangelho de aquel da que paz. Ele está anuncia falando de el Cristo. evangelio de la paz. Está hablando de Cristo. E não tem jeito, não houve pecado. Y no hay otra forma, no Então, hay se pecado. não tem pecado, a morte não pode segurar. Si no hay pecado, la muerte no puede Por mantener. isso que Pedro está dizendo, Por isso quanto que- a Cristo, Por eso dice Pedro, cuanto a Cristo, está escrito, escrito está, não deixarás a minha alma no Hades, no dejarás mi alma en el Hades, e nem permitirás que o teu santo veja a corrupção, no permitirá que tu santo vea la porque corrupción, não pecou. porque no pecó. Atos capítulo de número 3, Hechos capítulo de número 3. Pedro e João já conhecem com esse batismo e essa unção do Espírito Santo, Pedro y Juan ya conocen este bautismo y esta unción del Espíritu Santo. estão subindo para o templo. Están a camino del templo. Então aqui nós temos o Espírito Santo agindo no meio da obra missionária. Y nosotros tenemos el Espíritu Santo actuando en medio de la obra misionera. Eles vão indo em direção ao templo. Ellos están a camino del templo. E ali está um moço que há muito tempo estava ali a pedir esmolas. Y allí está un joven que está muchísimo tiempo pidiendo limosna. E Pedro e João chegou próximo ao moço. Y Pedro y Juan se acercan a él E ele diz, dai-me uma esmola. y dice, dame una E limosna. Pedro diz, não temos ouro, nem temos prata. Y dice Pedro, no tengo oro, tampoco plata. Agora, calma. Se a gente voltar um pouquinho antes, Ahora tranquilo, vamos a volver un poquito antes. os discípulos, os apóstolos, os discípulos vendiam as propriedades e colocavam nas mãos de Pedro. Los apóstoles vendían las propiedades, los discípulos, y E ponían não en era las manos pouco, de era Pedro. muita coisa. Y no era É, poco, era deixa eu mucha dizer cosa. deixa eu dizer por que isso acontecia. Déjame explicar por Porque qué. eles esperavam que a volta de Cristo era mesmo para aqueles dias. Ellos esperaban a vuelta de Cristo para aquellos días. Agora, Pedro está dizendo que não tem dinheiro. Ahora, Pedro dice que no tiene dinero. Não temos prata nem ouro. No tengo plata ni oro. Ele tem dinheiro.
Ele tem dinheiro. Porque nenhum judeu Porque nenhum judío naquela altura en este tiempo iria ao templo iba a el templo sem a oferta do templo. sin la ofrenda del templo. Só que o dinheiro de Pedro Mira que el dinero de Pedro é para o templo. es para el templo. A oferta do templo La ofrenda del templo, não tem negociação para Pedro. no hay negocio con esta ofrenda. E o coxo Y el cojo sempre vai estar entre o trajeto da casa até o templo. siempre estará del camino de la casa hasta el templo. E qual é a aplicação para as nossas vidas? ¿Cuál es la aplicación práctica para É que nuestras temos que vidas? ter cuidado com os coxos, Es que tenemos con los ciegos. que tener cuidado con los cojos, los ciegos, porque eles querem tirar a oferta do templo. porque ellos quieren quitar la ofrenda Você del sai da templo. sua casa com a oferta do templo no seu Usted bolso, sale de su casa con una ofrenda del templo en su bolsillo, mas passa no McDonald's antes pero de entrar pasa no por templo. el McDonald's antes E ficou a oferta do templo no y McDonald's. te queda la ofrenda del templo. Isso en não é McDonald's. certo. Esto no está Quem correcto. está entendendo, diga amém. ¿Cuántos están entendiendo? Digan amén. A oferta do templo é para o La templo. ofrenda del templo es para el E Pedro templo. está dizendo, não tenho ouro, não tenho prata. Pedro dice, yo no tengo oro, Porque o tampoco que eu plata. tenho aqui é para o Porque templo. lo que yo tengo aquí es para el templo. Mas eu tenho algo que está além. Pero yo tengo algo que está más allá. Pedro, eu tenho a presença do Yo Espírito tengo la Santo. presencia del Espíritu Santo. Você me pediu ouro e prata, Usted me pidió oro y plata, mas eu vou te dar algo que está além. pero yo voy a te dar algo que está más allá. Em nome de Jesus Cristo, En el nombre de Jesucristo, levanta-te e anda. levántate y anda. E tomando-o pela mão, Corrió por sus o manos, pôs em pé. puso en pie E ele levantou e andou. y él empezó a caminar. Saltava, se alegrava. Saltaba de alegría. Nunca tinha entrado no templo, o coxo. Nunca había entrado en el templo el Então, cojo. ele estava à porta do templo, Él estaba en la puerta del mas templo, nunca entrou no templo. pero nunca entró en el templo. Mas encontrou dois missionários Pero encontró dos misioneros envolvidos pela presença do envueltos por la Espírito, presencia del Espíritu Santo, cheios da graça de llenos de Deus. la gracia y del poder. Levanta e anda. Levántate y anda. Levantou e andou. Ellos levantaron y andaron. Entrou no templo saltando, Entró en cantando el e adorando templo a Deus. saltando y alabando. A religiosidade, La religiosidad disseram para o coxo. hablaron para el Mas que cojo. negócio é esse? Porque está saltando aqui, andando? ¿Por qué usted está saltando aquí? Ah, porque eu era aleijado e agora estou Que yo era curado. cojo y ahora estoy sano. Quem te curou? ¿Quién te sanó? Quem era, eu não sei. Yo no sé quién era. Eu sei que eu era coxo e agora Yo sé que era estou cojo saltando e andando. y ahora yo estoy sano. Oh, aleluia. A obra missionária com a presença de Deus La obra tem o missionária com poder a do presença Espírito de Deus. Não é só para aqueles dias. No es solamente para aquellos Serve días, ainda hoje para os nossos dias. sirve para los días de hoy. Então, para encerrar, Atos capítulo de número 10. Para terminar, Hechos capítulo 10, Nós temos algo que vai acontecer aqui. nosotros tenemos algo que pasa aquí. Deixa-me falar primeiro o contexto. Déjame hablar acerca Os del discípulos contexto. estavam pregando e a mensagem foi se estendendo. Los discípulos estaban predicando y el mensaje estaba creciendo. E existia um homem chamado Cornélio. Y había un hombre llamado E a Cornelio. Bíblia destaca ele como um homem justo, Y dice la Biblia que Cornelio era justo, temente a Deus, temente a Dios, que dava esmolas, daba limosna, mas ainda não tinha escutado nada acerca desse Jesus chamado Cristo. pero no había estudiado acerca de Jesús Mas era llamado Cristo. temente a Deus e dava esmolas. Pero era temente a Dios y Ele daba limosna. estava orando. Ella estaba orando. Era um homem que ainda não conhecia Jesus, mas já estava orando. Es un hombre que aún no conocía a Jesús, pero estaba orando. E orando teve uma visão. Y orando tuve una visión. E Deus na visão disse: manda um emissário ir até Pedro. Y la visión decía, manda yo estar donde está Pedro. E ele pegou um servo e disse: vai até Pedro e chama ele- Pedro à minha casa. Y él cogió un siervo y fue hasta Pedro. E enquanto o servo está caminhando na direção de Cornélio, E desculpa, na direção de Pedro, desculpa. Y mientras el siervo está caminando hasta Pedro, Pedro está no terraço da sua casa. Pedro está en la terraza de la casa. É o horário do almoço. Es la hora del almuerzo. Ele está com fome, Él está con hambre, esperando o momento da refeição. esperando el momento de la comida. Deus abriu o céu Ellos abrieron los e cielos mostrou um lençol que descia do céu y enseñó una sábana que bajaba com del cielo. animais limpos, ¿Cómo? com animais limpos Con animales limpios e animais impuros. y animales impuros. E a voz dizia para Pedro: Y la voz decía a Pedro, Pedro, mata e come. Pedro, Eu mata, quero que você abra a vossa Bíblia, quem tiver a Bíblia. Pedro, mata y come. Agora é necessário que nós façamos a leitura do texto. Es necesario que nosotros hagamos la lectura del texto.
Atos capítulo 10, versículo 12. Hechos capítulo 10, versículo 12. No qual havia de todos animais, quadrúpedes, répteis da terra, aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Versículo 14. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E a segunda vez disse a voz: não faças tu comum ao que Deus purificou. Siga, porque está aqui na pantalha. Já? Pode seguir. Ok, então seguimos. Então observe que a visão é um lençol que está descendo, Mire que a visão é uma sábana que está bajando com animais limpos e animais imundos. com animais limpios e impuros. Por que Pedro não fez o seguinte? Pedro poderia comer os animais, se alimentar dos animais limpos e deixar os impuros. Pedro poderia comer os limpios e deixar os impuros, Só que ele não fez isso. mas ele não hizo isso. E só dá para entender isso se entendermos a tradição da época. E solamente é possível entender isso se nós entendemos a tradição da época. Na época do apóstolo Pedro, Na época do apóstolo Pedro, os fariseus tinham uma tradição. havia uma tradição entre os fariseus. Chamava-se Chamava-se contaminação por meio da associação. contaminação por meio da associação. Se eu, sendo judeu, Se eu, sendo judío, fosse à casa de Maico, sendo um gentil, for hasta a casa de Maicon sendo gentil, para o pastor Josué, se fosse judeu, para o pastor Josué, se fora judío, eu teria me contaminado. eu havia me contaminado. Ou seja, se eu chegasse na casa, eu sendo judeu, chegasse na casa de um gentil, Eu, judío, chegar hasta a casa de um gentil, para os outros judeus, para os outros judíos, eu me contaminei. eu estava contaminado. Teria que passar pelo ritual da purificação. Havia que passar por el rito de la purificação. Isso é muito forte nesses dias daqui dos Isso é textos bíblicos. muito forte em estes dias Jesus del estava texto. comendo com publicano e pecadores na parábola de Jesus Lucas, estava comendo com publicanos e pecadores na na parábola de parábola, Lucas 15. na parábola de Lucas 15. Estava comendo com publicano e pecadores. E eles disseram: este come com publicano e pecadores. E eles disseram: este come com Para publicanos os e judeus pecadores. fariseus, Jesus estava se contaminando. Para os judeus fariseus, Jesus Então, estava na se contaminando. cabeça de Pedro, Em la cabeça de Pedro, os animais limpos os animais com limpios os animais impuros com os animais impuros juntos, juntos, o limpo já não era limpo. o limpio já não estava E limpo. aí Pedro diz, E disse Pedro, versículo, só um minutinho. Versículo 13. E foi-lhe dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Verso 14. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum, diga comigo, comum e imunda. São duas coisas diferentes. Comum e imunda. E a segunda vez lhe disse a voz: não faças tu comum o que Deus purificou. Agora, usando esse texto, utilizando o texto, esse texto não é a base para nós dizer que podemos comer a carne de porco. este texto não é base para nós podemos dizer que comemos a carne de cerdo. Antes de eu continuar, eu não tenho nada contra a carne de porco, tá? Não sou judeu. Antes que eu siga, eu não tenho nada em contra a Só carne para de você cerdo. não me sou interpretar judío. mal. Não me Só interprete para que mal. você não me interprete mal. Mas este não é o texto. O concílio de Jerusalém O está resolvido o problema. concílio em Jerusalém terminou com o problema. Quando o concílio era para saber, os prosélitos gentios vão comer o quê? Vão fazer circuncisão ou não? O concílio era para decidir se os prosélitos vão fazer o quê? E os gentios, né? E os gentiles Se iam fazer circuncisão ou não. vão Tudo foi resolvido circuncidar ali. ou não? Porque aqui Deus não tratou o comum, Deus não tratou o imundo. Porque aqui Deus não tratou ele imundo. Deus tratou o comum. Deus tratou Eu ele quero que comum. você entenda isso, eu vou ler novamente para ver se você consegue pegar isso. Eu vou ler uma vez mais para ver se você pode correr. Versículo 14. Versículo 14. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E segunda vez, disse a voz: não faças tu comum. O imundo Deus não tratou. Ele Deus tratou imundo comum. Deus não tratou. Não faças tu comum o que eu purifiquei. Não haga tu comum do que eu purifiquei. Então nós temos koinos, Então se nós temos koinos e e akartatos. a carta. Mais dois termos gregos. Dois termos gregos. Koinos É é o comum aqui. o comum. E akartatos A carta é o imundo lá de Levítico.
es el mundo, É la aqueles Levíticos. animais imundos que você não pode comer e para o judeu não poderia comer de forma nenhuma. Los animales inmundos que Dios crió y para el judío no podría comer de ninguna manera. Qual é o desenrolar do texto aqui? ¿Cuál es el desarrollo del É que texto? Deus está trabalhando a tradição judaica em Pedro. Dios está trabajando la tradición judía en Pedro. Uma tradição religiosa miserável Una tradición religiosa miserable que tirava o amor em relação às almas perdidas. que quitaba el amor en relación a las almas Na perdidas. mente de Pedro, o que era puro junto com o impuro, tudo já tinha ficado impuro. En la mente de Pedro, o que estaba junto del puro con el impuro ya había quedado sin puro. Só que Deus está dizendo para Pedro: Pero Dios está hablando a Pedro, não faças tu no hagas tú comum común aquilo que eu purifiquei. aquello que yo purifiqué. Cornélio não era imundo. Cornélio não era inmundo. Cornélio era comum. Cornélio era E comum. Deus está dizendo: não faças tu comum E Deus está dizendo, não haga comum aquilo que eu purifiquei. aquello que yo purifiquei. A tradição judaica diz que é imundo, La tradición judía dice que es inmundo. mas eu digo que não é imundo, Pedro. Pero yo te digo que no es inmundo, Se Pedro. direcione à casa de Cornélio. En Se direcione à casa de Cornélio. dirección a casa de Cornélio. Impõe as suas mãos sobre eles. Pone su mano sobre ellos. E aí Pedro conta em um testemunho. Ahí Pedro comparte un Cheguei testimonio. na casa de Cornélio. Llegué en la casa de Cornélio. Impunhe as minhas mãos sobre ele. Puse las manos sobre ellos. O céu se abriu. Los cielos, E o se abrieron. Espírito de Deus desceu. Y el Espíritu de Dios E bajó. Cornélio começou a falar em outras Y línguas. Cornélio empezó a hablar en otras E lenguas. agora já não tinha intérprete. Y ahora no hay intérprete. Porque Cornélio falou em mistério. Porque Cornélio habló en E misterio. quem fala em mistério fala para Deus. Quien habla en misterio E só habla Deus con Dios. entende. Y solo Dios entiende. Aleluia. Crente não fala a língua dos anjos, irmão. Creyente no habla la lengua de los ángeles. Eu aceitei Jesus em 1992. Yo reconocí a Jesús como mi Salvador en 1992. E os irmãos diziam assim: nós falamos a língua dos anjos. Y los hermanos hablaban, nosotros hablamos la lengua de los E eu ángeles. acreditava, porque eu não conhecia a Bíblia. Y estava yo novo creía, convertido. yo no conocía la Biblia, Mas o texto base era Coríntios. pero el texto base era Aí eu Corintios. fui ler. Y yo fui a leer. Aí Pedro diz assim, Paulo diz assim: E Pa- ainda que eu falasse. Y Pablo dice, aun que yo hablase, Ele não disse que falava isso. Ainda que eu falasse a língua dos anjos. él no dice que hablaba, él dice, aun que yo hablara la lengua de los Ele não disse que ángeles. falava, então nós não falamos línguas dos anjos. Él no dijo que hablaba, entonces nosotros no hablamos lengua de los ángeles. Satanás é um anjo. Satanás es un ángel, Embora caído, é um anjo. É um caído, anjo caído. pero un ángel. Se nós falássemos línguas angelicais, Si nosotros hablásemos la lengua de los ángeles, os anjos caídos iriam entender. los ángeles caídos iban a entender. Mas quando você fala em mistério, Pero cuando usted habla en misterio, você fala com Deus. usted habla con Dios. Só Deus entende. Solo Dios entiende. Uma edificação vem para a tua vida. La edificación es E a para tu graça do vida. Espírito La gracia del te Espíritu enche de poder e glória. llena del poder y E você gloria. é cheio da graça de Y Deus usted es lleno de la e gracia da de Dios convicção do Espírito y de la Santo. convicción del Espíritu Fique Santo. sobre os pés. Quede en pie, por favor. Esse tempo está estranho, passa rápido demais. Algo está pasando raro con este reloj. Pastor Sidney, a gente tem que fazer alguma coisa, Pastor Pastor, Sidney. esto pasa muy Está rápido. muito estranho. Está muy raro. O batismo com o Espírito Santo é algo real. El bautismo con el Espíritu Santo es real. Eu quero convidar você, juventude. Yo quiero invitar a los jóvenes. Amanhã nós vamos estar orando, vamos orar agora, mas amanhã vamos estar orando especificamente. Yo no voy a orar ahora, pero mañana nosotros vamos a orar. Eu vou te convidar, Yo quiero invitarte, se você puder, si usted puede, fazer um jejum a hacer un ayuno para amanhã de manhã. para mañana por la Venha em mañana. jejum. Venga en ayuno. Nós vamos orar a Deus. Nosotros vamos a orar a Para que o Dios. Espírito de Deus ache liberdade Para aqui. que el Espíritu Santo de Dios Para que Ele encuentre possa libertad. agir com poder e Para que autoridade. Ele pueda actuar con Para que poder Ele y possa te autoridad. encher da sua Para que Ele presença. pueda llenarte de tu presencia. Abra o teu coração. Abra tu corazón. Abra o teu coração. Abra tu corazón. Abra a tua boca para Deus. Abra tu boca. Adore a Ele. Adore a Él. E sinta a presença dEle. Sienta la presencia de Levante Él. as suas mãos. Levante sus manos. Deus Santo, Deus bendito, Deus amado.
Oh, a tua presença linda neste lugar. Toca os teus filhos esta noite com a tua glória, com a tua graça, com a tua unção. Enche, Deus, da tua presença. Enche, Deus, do teu Espírito cada um deles. Prepara um apogeu de graça e de glória para que sejamos cheios da tua presença. Usa-nos nos dons de profecia, nos dons de cura, nos dons de visão. Usa-nos através da tua unção. É a nossa petição, ó Deus. Enche-os da tua presença. É as nossas petições, ó Pai. Sinta a presença dele, sinta a presença. Abre a boca, crente, abre a boca, crente, abre a boca e glorifique ao nome